Jogo Corinthians e Palmeiras. Quem será o vencedor do duelo? O Corinthians enfrenta o Palmeiras, domingo, 3 de setembro, Campeonato Brasileiro, fase única. Os times vão a campo no gramado do Neoquímica Arena a partir de 16 horas. O Corinthians chega para essa partida com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos últimos 5 jogos. Do outro lado, o Palmeiras vem de uma série de 4 vitórias e 1 empate nesse mesmo período. O trio de arbitragem será composto pelo árbitro principal Anderson Daronco, e pelos assistentes Bruno Rafael Pires e Nailton Júnior de Souza Oliveira. O clássico paulista entre Corinthians e Palmeiras no segundo turno do Brasileirão será na Arena Corinthians, no domingo, às 16 horas. A partida ocorre logo depois que as duas equipes se classificaram às semifinais de suas respectivas competições continentais. Apesar do desgaste após a classificação nos pênaltis contra o Estudiantes pela Copa Sul-Americana, o Timão deve ter força máxima no clássico. Já o Verdão terá desfalques por conta de lesões, mas também apostará nas melhores peças para estarem em campo contra o maior rival. Prováveis escalações para Corinthians versus Palmeiras. Corinthians: Cássio, Bruno Mendes, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos, Gabriel Moscardo, Maicon, Giuliano, Renato Augusto, Matias Rojas e Guilherme Biro, Fausto Vera, Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo. Palmeiras: Everton, Mike, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Gabriel Menino, Richard Rios, Zé Rafael, Rafael Veiga e Arthur, Rony e Hendrick, Flaco Lopes. Técnico: Abel Ferreira. Arbitragem para Corinthians versus Palmeiras. Anderson Daronco, FIFA RS, auxiliado por Bruno Rafael Pires, FIFA Gol, e Nailton Júnior de Souza Oliveira, FIFA CE. VAR, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, FIFA SP. Na tarde deste domingo, Corinthians versus Palmeiras acontece às 16 horas, horário de Brasília, na Neoquímica Arena, pela 22ª rodada do Brasileirão Série A 2023. Dessa forma, confira os melhores palpites de apostas desse gigantesco derby paulista, que terá transmissão ao vivo na TV Globo e no Premiere. Para o jogo ter mais de 5,5 cartões. Apesar de serem uma das equipes que menos receberam cartões amarelos até aqui, um clássico é sempre muito quente e na maioria das vezes tem faltas mais duras que podem ocasionar punições mais drásticas. Por conta disso, um palpite que se mostra certeiro por se tratar de um clássico é para que a partida tenha mais que 5 cartões. Para o Palmeiras marcar no primeiro tempo. Um dos visitantes mais indigestos, o Palmeiras consegue incomodar mesmo jogando fora de casa, enfrentando o Corinthians e isso não deverá ser diferente. Além disso, nos 2 jogos que teve contra o maior rival no ano conseguiu balançar as redes na etapa inicial, e isso deverá acontecer novamente. Portanto, um excelente palpite de intervalo é para o Verdão marcar ao menos um gol no primeiro tempo. Para ambas as equipes marcarem. Por fim, trata-se de um jogo que historicamente é sempre muito disputado, e por ser na casa corintiana, o Corinthians pode aproveitar o apoio da torcida para conseguir furar a defesa palmeirense, como foi no clássico no Paulistão. Já acreditando que o Palmeiras irá às redes, outro palpite muito indicado é para que ambas as equipes marquem. Corinthians versus Palmeiras, palpite do Brasileirão Série A, onde assistir ao vivo. Antecipadamente, o clássico entre Corinthians versus Palmeiras contará com 2 opções para o fã do esporte assistir ao vivo. Em outras palavras, o canal de TV aberta Globo e o pay-per-view Premiere transmitirão o confronto. Jogos anteriores das equipes. Se distanciando da zona de rebaixamento, o Corinthians é o 13º colocado com 25 pontos, e chega para o clássico vindo de classificação. Visitando o Estudiantes, perdeu de 1-0 após vencer a ida por 1-0, e nas penalidades conseguiu a vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. Entre a decisão no torneio continental, recebeu o Goiás e ficou no empate em 1-1. Em situação distinta, o Palmeiras é o vice-líder com 40 pontos, e vem numa sequência de 6 jogos sem perder. Em seu último compromisso,
empatou em 0-0 com o Deportivo Pereira e chegou pela quarta vez seguida à semifinal da Libertadores, já que venceu a ida por 4-0. Durante a disputa contra o time colombiano, enfrentou o Vasco e saiu vitorioso pelo placar mínimo de 1-0. Corinthians vs Palmeiras, palpite do Brasileirão Série A, retrospecto. Um dos principais clássicos do Brasil, o Derby Paulista é recheado de rivalidade e acontece desde 1917, acumulando incríveis 332 partidas até os dias de hoje, com números melhores para o time verde. São 121 vitórias do Palmeiras contra 112 do Corinthians, com outros 99 empates. Como resultado, o Verdão também marcou mais vezes, sendo 479 a favor e 421 contra. Além disso, o retrospecto mais recente se mostra a favor do Palmeiras. Isso porque o time venceu 4 dos últimos 5 clássicos disputados, com a última vitória do Corinthians acontecendo em setembro de 2021. Onde e quando será a partida? A princípio, Corinthians vs Palmeiras acontecerá na Neoquímica Arena, em São Paulo, no próximo domingo. Qual é o horário do jogo? Como informado, a partida tem início marcado às 16 horas, horário de Brasília. Onde assistir Corinthians vs Palmeiras? O jogo, que será válido pela 22ª rodada do Brasileirão Série A 2023, terá transmissão ao vivo na TV Globo e no Premiere. Qual é o time favorito a vencer? Um dos maiores clássicos do futebol brasileiro e mundial, os times se enfrentam vivendo situações diferentes dentro da tabela. Enquanto o Palmeiras briga no topo da tabela, o Corinthians busca se distanciar do Z4. Além disso, na história recente do derby o Verdão tem levado a melhor até mesmo fora de casa, e por esse motivo, mesmo fora de casa, o visitante leva um ligeiro favoritismo a vencer. Quem tem mais vitórias? Com incríveis 332 jogos na história do confronto, o Palmeiras leva vantagem, com 121 vitórias contra 112 do Corinthians. E aí qual o seu palpite?